Olá! Neste nosso Papo Gerais de hoje, nós continuamos conversando com o professor Walter Nomen Coelho dos Santos. Ele nos dá umas aulas maravilhosas de economia, de administração, de vida. Fiquem conosco. Mas eu queria que o senhor falasse agora do não carregue o piano, seja um pianista. Por pressão da própria consciência e dos amigos, eu não resisti e escrevi. E agora está na segunda edição. O Pare. Não carregue o piano, seja o pianista. Por que do Pare, Celso? O que eu vou falar é fundamentalmente para as empresas, porque eu tive o privilégio de criar a palavra microempresa, que na época eu fui até criticado. Falei, pô, mas é um termo pejorativo e tudo mais. Hoje eu estou tão orgulhoso porque ele incorporou ao nome do próprio Sebrae. Mas então ele é um livro dedicado principalmente a negócios de menor porte, mas ele vale para você porque eu te considero uma pequena empresa. Tanto é que o Sebrae hoje já criou a figura do empreendedor individual, que eu sempre dizia, falava assim, a família é uma microempresa. Ela tem todas as características. Ela tem que ter planejamento, orçamento, controles, etc. Tem tudo, né? E eu então decidi que devia dar uma contribuição e escrevi esse livro. Pare, não carregue o piano, seja bem-vindo. Por que do pare? É exatamente uma proposta para que você dê uma parada de tempos em tempos para fazer uma reflexão de como é que vem seu projeto, seja empresarial ou seu projeto de vida. Que sonhos que você teve, Celso, que você não os realizou? Quem sabe você ainda pode renegociar com você nesse momento e restabelecer um novo plano de vida para o resto que falta. Ainda que o futuro seja inseguro, você não sabe quanto tempo você tem, mas pelo menos você poderia falar, olha, estou numa direção, gostaria de ir. Ainda dá tempo de fazer alguns ajustes. Sempre será possível. Você sempre poderá fazer alguns ajustes, porque é absolutamente certo uma das crenças que eu ponho aí. Você sempre será capaz de fazer melhor o que você está fazendo hoje. E tem um momento na vida que você quer deixar um legado. Exatamente. Não construir uma riqueza. Isso, né? Exatamente. E o não carregue o piano, seja o pianista. Há mais de 40 anos eu uso essa analogia entre a arte de gerir um negócio e de tocar o piano. O empreendedor, a exemplo do artista, ele tem que saber onde é que está cada uma das notas. Ser capaz de agir simultaneamente com a mais absoluta harmonia sobre todas elas, tendo em vista uma canção, um objetivo, um plano de negócio. Você não pode sentar no piano e falar, e agora, o que eu vou tocar? Mas 90% dos empresários brasileiros, principalmente os pequenos, chega de manhã na empresa e está nessa situação, velho. Ele não tem um plano, principalmente porque o Brasil, nos últimos tempos, e a própria empresa Brasil não tem um plano. Eu sou do tempo que nós fizemos o primeiro e o segundo PND. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, nós somos do plano do governo Rondon. Por que ele teve aquele êxito? Então você tem que ter um plano. Um governador pode sentar na mesa e falar, o que eu vou fazer? Ele tem que ter um plano, tem que ter uma partitura escrita, não pode tocar de ouvido. Então o que acontece com a empresa? A mesma coisa. Eu tenho que ter o meu plano de negócio, o que eu quero para o médio, curto e longo prazo. Mas no Brasil nós estamos desse jeito. Nesses últimos governos tem plano? Nós fizemos um plano para 25 anos, em que nós falávamos sobre a infraestrutura. Um plano político, né? Agora aqui não, aqui tem um plano eleitoral. Eu estou com um planejamento aqui no tipo Corpo do Bombeiro. Aqui não é administração, aqui é administração Corpo Bombeiro. Onde é que pega o incêndio, eles vão lá e apagam. Por exemplo, tem um problema ali, libera o IPI do produto tal por tantos meses. Meu Deus, isso é apagar fogo. É governo que planta couve e não planta carvalho, né? Então nós não temos uma linha. E quais são os planos atuais do senhor aqui, Berlândia? O meu projeto hoje é o seguinte, eu tinha investido meus recursos todos numa propriedade aqui em Goiás, porque eu achava que era a maneira mais simples de alocar os recursos que eu tinha. Vendi as indústrias lá em Belo Horizonte e apliquei aqui. Depois eu vi que eu não tinha muita vocação para ser empreendedor rural. E também porque eu constatei que, de acordo com a capa do meu livro, a atividade pecuária de corte era a pior de todas que eu já tinha analisado. Então eu falei, eu tenho que sair fora disso. Né? Tomou do próprio remédio, opa! Aí, muito bem. E eu resolvi que eu queria realizar um dos sonhos, quando eu renegociei meu projeto de vida, que era morar na praia. E fui para Guarapari. E acabei investindo lá e tal. Eu hoje estou dividindo o meu tempo entre Guarapari e aqui. E aqui na fazenda eu fiz um condomínio fechado, e está muito bem. Então,
E agora fazendo isso, porque eu estou sendo convocado para várias regiões do Brasil para falar sobre isso. Eu fui a Goiânia, fiz 4 palestras, fiz Uberaba, depois fiz aqui Uberlândia, fiz Belo Horizonte, e agora eu vou a São Paulo, e agora estou muito feliz porque eu vou para um congresso internacional, ser o palestrante de um dos congressos mais importantes, que é da Associação dos Empresários, dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E eu estou defendendo uma linha agora, Celso, que eu gostaria que você fosse meu parceiro nela. Eu só vejo uma maneira de nós transformarmos o mundo. É através do empreendedor. Quem paga a conta, Celso, tem que cobrar resultado. Quem paga a conta, quem gera riqueza, o governo gera riqueza nenhuma. Porque às vezes as pessoas são iludidas de pensar o seguinte: o governo, a presidente concedeu agora um cartão que nós podemos ir lá comprar nossos eletrodomésticos. Feito com dinheiro de quem? Quem é que aquele dinheiro... Você autorizou a aplicar o seu dinheiro daquele jeito? Esse distanciamento entre o cidadão e o governo... Nós temos que... Exatamente. Isso só tem uma saída. Através das entidades de classe. Eu não vejo outra forma de nós transformarmos o mundo a não ser pelas entidades de classe. Pela associação. Porque cada um isoladamente ele não tem voz nenhuma. Agora, a entidade de classe, ela precisa ter na direção dela quem olha o interesse da classe, não da empresa. E não dele, porque senão vai acontecer o que acontece com o político. Ele vai ser um político da classe empresarial, como no passado foi, se ele fica lá 20 anos, 30 anos, pelego. Então precisa de acabar com isso. E outra coisa séria, o sujeito às vezes é um grande dirigente da sua empresa, mas ele pode ser um péssimo gestor da associação, porque são coisas completamente distintas. São perfis completamente diferentes. A outra coisa que eu quero que você compartilhe comigo. Eu vejo a empresa, Celso. A partir do momento que o empreendedor enxergar a empresa com essa visão, nós vamos mudar o mundo. Ele entender a empresa como um laboratório para informar, para formar e para transformar pessoas. O líder, ele tem que entender o papel dele de educador. Não tem nenhum educador mais especial do que o empreendedor. Ele está no convívio o dia inteiro com os seus empregados, mas ele não pode... O empregado fala assim, e aí, vê o patrão lá, fica com medo. Não, está chegando uma oportunidade para o meu crescimento pessoal. Ele vai me informar alguma coisa, ele vai me treinar, ele vai me preparar para que a pessoa tenha não só estímulo para ter seus sonhos, tá certo? Mas o empreendedor criar as condições para que eles realizem os seus sonhos. Você imagina se todas as empresas forem desse jeito. Você levanta de manhã desorientado, de vontade de ir para a empresa. A hora que chega o chefe, fala que ótimo. Tá certo? E ele tem que compartilhar dos objetivos da empresa, porque hoje, quando você trabalha numa empresa, você é coavalista dela, né? Você coloca seu talento para a causa da empresa. Então, por isso que você tem que ter muito critério em relação a onde você coloca o seu talento. Porque não tem jeito mais de você falar, eu trabalho nessa empresa, mas não tem nada a ver com ela. E uma das coisas que me preocupa é esse negócio da terceirização. Isso tem me preocupado muito. Até o Sebrae foi um dos culpados por isso, de trazer terceirização. Mas ela não pode ser exagerada, porque senão você perde aquele vínculo. Eu não sou da empresa, eu estou aqui, mas eu pertenço a outra. Precisa tomar cuidado com isso, tá? Tem que refletir um pouco sobre essa história. Professor, foi bom? Prazer enorme receber o senhor aqui. E vamos continuar essa conversa aí. Temos boas causas aí para a gente compartilhar. Eu quero muito aprender com o senhor e poder repassar isso para o nosso público. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até a próxima. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.